E foi aí que eu pensei em desenvolver produtos, na verdade, todo um ecossistema que pudesse auxiliar outras Fernandas pelo mundo a cuidar dos seus pais no Brasil. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Inovecast. Eu sou a Feri de Amorim e hoje vamos mergulhar em uma conversa de propósito, missão e amor. Nossa convidada de hoje, ela é psicóloga, empreendedora e fundadora da Solar Ana Nery, referência em cuidado humanizado para idosos no Brasil. Ela tem mais de 20 anos de experiência e não apenas criou uma estrutura diferenciada para acolher quem mais precisa, mas também desenvolveu soluções para filhos expatriados que vivem fora do país e desejam acompanhar o cuidado dos seus pais à distância. Hoje, vamos conhecer a jornada inspiradora de uma mulher que transformou sua vivência pessoal em um chamado global. Cuidar de vidas com dignidade, vínculo e amor. Então, hoje, seja bem-vinda, Micheline Schunk. Muito obrigada, Fernanda, pelo teu acolhimento, pela oportunidade de estar aqui contando um pouco do meu propósito de vida, que é a assistência de idosos no Brasil e agora, quem sabe, pelo mundo todo. Que incrível, que amor que eu já vejo, já desde o princípio do primeiro momento que nós conversamos, antes de gravar o podcast, o cuidado que você tem com os nossos velhinhos, com as pessoas de mais idade. E eu quero começar essa entrevista perguntando já quem é a Micheline e por que você você resolveu dedicar a sua vida ao cuidado dos idosos. Eu vou começar dizendo que a Micheline é uma guria, porque a Micheline é do Rio Grande do Sul, né? Então, a Micheline é uma guria criada no interior do Rio Grande do Sul. Enquanto seus pais trabalhavam, fiquei muito assistida, sempre muito acompanhada pelos meus avós, né? Tive essa vivência muito próxima e a partir dessa experiência eu aprendi o cuidado, aprendi o respeito, aprendi o carinho, o afeto, e isso se tornou o meu propósito de vida, na verdade. Mais tarde eu fui entender que toda essa vivência, todo esse vínculo com os meus avós definiu quem eu sou hoje. Uma psicóloga que assiste idosos e suas famílias. Dentro dessa vivência com seus avós, da onde surgiu esse nome, Solar Ana Nery? E como é que tudo isso aconteceu? Como tudo isso surgiu? Na verdade, primeiramente, eu me direcionei à faculdade de psicologia, né? E a partir da faculdade de psicologia, na verdade, eu posso te dizer exatamente o dia que eu estava em um congresso de psicologia na Serra Gaúcha, quando um professor de medicina, na verdade, um médico de transplantes da Santa Casa de Porto Alegre, estava palestrando e ele disse que ele gostava muito de cuidar dos idosos porque era no olhar de cada idoso que ele atendia que ele matava um pouco da saudade que ele sentia dos avós dele. E naquele dia, ouvindo aquele professor falando que era uma inspiração, é um profissional até hoje que é inspiração para muita gente, me deu, eu acho que o estalo que eu precisava para seguir nessa linha de assistência de idosos, né? Porque eu também já sentia muita a saudade, digamos assim, dos meus avós, mas uma saudade boa. E o Solar nasceu, digamos que o Solar nasceu do coração e hoje se tornou uma referência em assistência de idosos para todo o Rio Grande do Sul. E essa é a grande diferença que tem este residencial para os demais, talvez, né? Porque ele nasceu de uma pessoa que tem um propósito de vida, que tem um vínculo, que tem uma identificação com esse público. E a parte, talvez,
business ou comercial desse negócio vem num segundo momento. Primeiro eu acolho a família que me procura, eu acolho este idoso, né? E depois a gente pensa no negócio. Então, este é um grande diferencial do meu trabalho. Que é a diferença entre a Solar Care de outros serviços de home care que nós conhecemos no Brasil? Na verdade, o Solar Care ele tem um funcionamento muito diferenciado, porque é uma empresa de home care que contrata funcionários técnicos de enfermagem específicos para o atendimento da necessidade de um idoso ou de uma criança, por exemplo, uma criança com AME. Então, nós contratamos uma equipe exclusiva para o atendimento desse paciente e nós temos uma enfermeira que capacita toda essa equipe para o atendimento exclusivo, porque esse vínculo faz muita diferença para toda a família. Nós não temos um home care que tenha uma escala aleatória de funcionários que tu não sabe quem vai ser a pessoa que vai trabalhar na tua casa. Né? Então, assim, nós temos uma equipe exclusiva para o atendimento do teu familiar. E isso faz toda a diferença no desenvolvimento desse trabalho. Então, o Solar Care é uma empresa de home care que assiste as pessoas em casa, enquanto o Solar Ananeri é uma instituição de longa permanência que acolhe idosos somente, né, em uma instituição. Ok, então vamos ver se eu entendi certo. O idoso vai para uma certa instituição, e as pessoas que trabalham dentro da Solar Care, elas vão na casa da família. Vão na tua casa. Porque existem muitas famílias que, por exemplo, no Solar Ananeri, em um residencial de idosos, existe um limite de idade. Então, no Brasil, o nosso limite é 60 anos. Aqui na Suíça, 65, se não me falha a memória. Então, assim, só a partir dos 60 anos que uma pessoa pode ser institucionalizada no Brasil. Mas existem um traumatismo craniano, um AVC, alguma outra doença neurológica que limita as capacidades da pessoa antes dos 60. Então, essas pessoas nós assistimos em casa, né? Como, por exemplo, eu citei casos de pacientes com AME, são crianças. E nós assistimos essas crianças em casa com toda a estrutura, inclusive de uma UTI domiciliar. Uau, que incrível! E dentro dessa especialização que você fez, como é que você treina as pessoas que vão ajudar essas famílias, ajudar essas pessoas dentro da casa delas? Na verdade, essa foi a minha formação de base. Dentro da psicologia, eu trabalhei num primeiro momento dentro do Hospital Moinhos de Vento, que é um hospital referência na região de Porto Alegre, onde eu trabalhei em recursos humanos, captando pessoas, né? Eu trabalhei há alguns anos, foram 4 anos que eu trabalhei no recursos humanos desse hospital e desenvolvi uma habilidade para captação de pessoas. Então, hoje, dentro do meu ecossistema de negócios que assiste idosos, eu capto primeiramente as pessoas por competências comportamentais. Eu preciso identificar no candidato a competência, a habilidade para cuidar de um idoso. A parte técnica nós treinamos com a enfermagem. Mas as competências humanas eu preciso que elas venham junto com o candidato. Sim, e o que mais te emociona, Micheline, quando você vê o impacto do seu trabalho nas famílias, o que mais você diz assim, vale a pena tudo aquilo que eu tenho feito até então, todas as pessoas que eu tenho colocado dentro do meu negócio, que eu tenho colocado dentro dessas famílias. O que mais te impacta dentro de tudo isso? O que mais me impacta, na verdade, eu vou te dizer primeiramente assim, o que me causa maior satisfação no meu trabalho, tá? É quando uma família delega o cuidado de um idoso para mim, para minha equipe, e após alguns dias, 15 dias, 30 dias, essa família leva esse idoso para almoçar em casa, para um almoço de domingo,
E esse idoso diz a seguinte frase: me leva para casa. Aí eu tenho a sensação realmente de dever cumprido, que o meu trabalho foi bem desenvolvido, a adaptação desse idoso está finalizada e nós podemos seguir com a assistência dele e a família criou um vínculo de confiança conosco. Essa é a minha maior satisfação que eu posso te dizer. Uma das coisas que eu particularmente, né, passei por esse, eu acho que nós conversamos até mesmo na nossa chamada, eu tive uma mãe que ficou doente e ela precisou de cuidados na época, além do hospital, foi para casa, e o meu maior medo era de que a pessoa que estava com ela não cuidasse bem dela. Então, assim, eu acredito que tendo uma organização, tendo alguém que capacita essas pessoas para trabalharem com os idosos, com pessoas que, como você falou anteriormente, que sofreram um AVC, para nós que estamos do outro lado do mundo, isso, para mim, eu acredito que na época teria sido um bálsamo se eu tivesse essa oportunidade que eu estou vendo hoje que existe. E aí, dentro de tudo isso que você falou, eu escrevi aqui também que quais são os serviços que você oferece para pessoas como eu, expatriadas, ou pessoas que moram fora do Brasil e têm os seus pais, como eu tive, e tive que dar o cuidado, chamar alguém de longe, e outras dúvidas mais que eu tive no tempo, como eu, que moro em outro país, posso adquirir o seu serviço, de que forma você pode me ajudar? Na verdade, a minha experiência na assistência com idosos e a minha vivência no exterior, que já se somam 10 anos, eu até entendo que não seja muito tempo, mas me permitiu conhecer muito e entender, inclusive, quais são as dificuldades dos filhos como tu, né, Fernanda, viveste aqui de fora, que tu não pôde, em uma situação de emergência, entrar num carro, ir lá na casa da tua mãe, ver o que estava acontecendo e ajudar do teu jeito, né? Sim. Então, essa foi uma situação que uma amiga minha, da época que eu morava na Alemanha, me colocou. A mãe dela adoeceu, estava com câncer e ela teve que ir ao Brasil cuidar da mãe dela, porque, afinal, nós seguimos responsáveis legais, inclusive, né? Além de emocionais e morais pelos nossos pais. E a Fernanda foi ao Brasil cuidar da mãe dela e certa feita ela me disse: Micheline, que falta fez o solar na vida da minha mãe. E aquele comentário me tocou demais, né? E foi aí que eu pensei em desenvolver produtos, na verdade, todo um ecossistema que pudesse auxiliar outras Fernandas pelo mundo a cuidar dos seus pais no Brasil, mesmo sem estar lá. Né? Porque o sentimento que eu acho que um filho... Eu tive essa vivência também no ano passado com meu sogro. E o sentimento de um filho é de impotência muito grande, além de uma ansiedade aumentada de querer estar lá no Brasil, né? E não poder. E esse sentimento pode ser amenizado, ele pode se tornar mais leve agora a partir de uma série de ferramentas que nós lançamos. Uma delas é a plataforma HiCare. A plataforma HiCare é uma plataforma de conexão entre famílias e cuidadores, onde tu pode encontrar um cuidador em qualquer cidade do Brasil. Se tua mãe está em Curitiba, se teu pai está no Recife, tu pode fazer uma busca por cuidadores nessa região. E esses cuidadores podem ser treinados também, porque existem cursos, capacitações dentro dessa plataforma e tu vai fazer a seleção do cuidador do teu familiar de acordo com o perfil que tu acha mais adequado para a tua família. Então, assim, tu pode também desenvolver essas pessoas lá dentro, porque existem ferramentas para isso, cursos, existem produtos, né, específicos para o cuidado do idoso. E também existe um canal chamado Disque Vovó, que é um canal de consultas médicas com profissionais geriatras que
tu pode ter o contato direto, tu pode fazer uma ligação de vídeo, por exemplo, pode gravar vídeos e mostrar para o médico, pode fazer uma ligação entre mais pessoas, né? Tu estando em qualquer parte do mundo que tu estiveres, tu pode ter esse contato próximo e coordenar o cuidado do teu pai e da tua mãe no Brasil. Uau! Isso seria, assim, eu tiro por mim, seria algo fantástico que teria me ajudado muito na época. Porque, como você disse, eu acredito que muitas das pessoas que estão vendo esse podcast aqui hoje também já passaram ou passam pelo mesmo problema que eu um dia passei, pelo que você passou, pelo que a outra Fernanda também passou de meu pai e minha mãe está mal. Eu tenho que, no meu caso, eu fui até a casa dos meus pais, fiquei com a minha mãe durante um mês, mas a minha vida tinha que continuar aqui também. E eu tive que voltar, mas eu não tinha certeza de que tinha um cuidador para ela, mas eu não tinha certeza se aquele cuidador realmente estava fazendo o trabalho que ele deveria fazer. Né? Porque, como você falou, imagina uma pessoa teve um aneurisma ou algo do gênero, não consegue mais falar tão bem. Essa pessoa está completamente à mercê de quem está cuidando. E muitas das vezes, acredito que muitos deles podem ser bem queridos, mas também existem aqueles que são mais difíceis. E a pessoa tem que ter um momento, assim, tem que ter um psicológico muito forte também para poder entender o momento em que essa pessoa se encontra, a dor que ele também se encontra. Você percebe muito disso dentro do teu trabalho, dentro das suas, das pessoas que trabalham para você, eles comentam sobre isso, as dificuldades também que eles passam muitas vezes com os pacientes? Na verdade, Fernanda, nós não temos uma realidade no Brasil como nós temos na Europa, que nós já temos uma caminhada muito grande na assistência de idosos aqui na Europa. No Brasil, isso tudo ainda é muito novo. Então, eu entendo que nós precisamos ainda capacitar esses cuidadores para que eles prestem a melhor assistência possível, porque dentro da minha realidade de residencial geriátrico, por exemplo, o que eu percebo é que a família mantém o idoso em casa. Esse idoso é assistido no domicílio, talvez pela pessoa que cuidava da casa, pela cozinheira, né, que é uma pessoa de bom coração, geralmente, que já está na família há muito tempo, mas faltava para essa pessoa um único detalhe, que era a capacitação para cuidar desse idoso. Né? Porque ela tinha um bom coração, boas habilidades comportamentais, mas ela não era capacitada. Então, esse idoso pode regredir em termos de saúde muito rapidamente, porque ela não está habilitada, ela não sabe o quanto de água, por exemplo, esse idoso precisa ingerir, o quanto ele precisa se alimentar, né? Qual a textura do alimento para ele. Então, assim, falta uma série de detalhes que vão comprometendo a saúde desse idoso. E quando ele chega para mim, para a internação, esse idoso geralmente ele já vem muito debilitado. E eu atribuo esse declínio da saúde do idoso, muitas vezes, à falta de capacitação do cuidador que está em casa. E são apenas detalhes técnicos, assim, que podem ser ensinados. E para isso que eu criei uma série de recursos dentro do meu ecossistema, que está disponível, na verdade, no meu Instagram, na minha bio, lá todo mundo tem acesso, né? E eu acho que essa capacitação vai melhorar muito a saúde dos idosos, porque eu não vou conseguir levar todo mundo para dentro do solar. Eu não vou poder atender todo mundo. Então, a gente precisa fazer esse movimento de capacitar as pessoas para o cuidado, porque o Brasil está envelhecendo, sim. Né? E nós precisamos de pessoas capazes aí de fazer essa assistência com maior credibilidade possível aí. Sim. Você acredita que cuidar dos idosos também é uma forma de cura para os cuidadores, mas também para os filhos? Na verdade, a gente entra num terreno um pouco mais conflituoso, né? Porque
quando a gente fala em cuidar de um pai ou uma mãe, hoje no Brasil existe uma sobrecarga de um dos filhos, né? Esse cuidado é delegado a apenas um dos filhos da família, de modo geral. Então, a gente entra num terreno de bastante conflito nessa fase da vida, né? E esse conflito, geralmente, ele acaba conosco, assim, também. Nós absorvemos muito desses conflitos quando nós recebemos um idoso no residencial, por exemplo, no solar, né? Geralmente, com o idoso, nós sabemos exatamente o que fazer, é fácil de assistir, e a parte mais difícil fica a cargo dos conflitos familiares que vêm junto, né? Porque essa questão toda de inventário vem nessa fase, né? De conflitos entre irmãos, isso tudo acaba vindo junto com o idoso. E nós precisamos dar conta de tudo. E graças à minha faculdade de psicologia, eu tenho habilidades para dar conta do recado, né? Sim. Eu acredito que deva ser doloroso de ter que pensar nessa parte também de bens, fazer contratos. Você está falando nesse sentido. Nesse sentido, sim. Que em vida ainda, apesar que eu acredito que hoje em dia, se eu souber, digamos assim, Deus me livre e guarde, que eu estou com alguma coisa e daqui tenho 2, 3 anos de vida, melhor você fazer tudo em vida, deixar tudo certinho em vida, do que depois que você partiu. Existe o conflito. Fala a verdade pra gente. Vamos lá falando. Esse conflito é muito doloroso. É mais doloroso para os filhos ou para os pais? Na verdade, quando a gente passa para esse nível, assim, eu tô falando mais de pacientes com Alzheimer, tá? Ou alguma outra demência, ou algum AVC que aconteceu da noite pro dia, e da noite pro dia aquela família tem um outro pai ou uma outra mãe, totalmente dependente. E aí a gente precisa pensar em coisas que nunca foram pensadas, que, por exemplo, é um processo de curatela, é a interdição do pai ou da mãe. E isso, geralmente, os filhos resistem muito. E ninguém quer tomar uma atitude antecipada porque eles acham que vão milindrar a situação, que o pai ou a mãe vai ficar chateado ou incomodado ou constrangido com alguma providência burocrática anterior, antecipada, né? Só que chega um momento que isso precisa ser feito. E aí o filho que vai lá e faz a curatela, que faz a interdição e fica responsável legal pelo pai e pela mãe, responde legalmente, responde financeiramente, né? E ali geralmente se instalam os conflitos, porque ele também detém toda a parte financeira, né? E pro bem da verdade, né, Fernanda, eu posso dizer muito claramente que muitos filhos ainda no Brasil são sustentados pelos pais. Dependem do dinheiro dos pais. Estão dentro da casa dos pais. Então, isso instala conflitos imensos. Uau! Algo que nós vimos aqui na Europa, digamos, ou na Suíça, posso falar da Suíça, que com 18, 19 anos, os filhos, as crianças aqui já desde a escola eles trabalham no caráter das crianças aqui para que eles saiam, deu 19, 20 anos, eles já estão saindo de casa para ter sua própria vida, ter o seu próprio trabalho, coisa que é diferente no Brasil, como você está falando. E eu acredito que muitos destes filhos, pelo fato de não terem o seu próprio sustento, acabam cuidando dos seus pais, podemos dizer, talvez até mesmo da maneira não tão certa. Não tão certa, né? E, na verdade, o cuidado dos pais é uma desculpa para se manter financeiramente beneficiado. Eu vou ter que ser, não má, mas eu vou ter que me aprofundar um pouquinho mais nisso. E se alguém percebe, digamos, que você, Beldade, querida e querido, que já passou aí da sua idade de sair da casa da mamãezinha e só está por causa disso, o que pode ser feito
para que você crie vergonha na cara e vá trabalhar, ter o seu próprio dinheiro e outras coisas mais. Eu sei que ela já tá aqui, ela já fez... Ela já disse, ai, meu Deus do céu, e agora? E agora? Tá em que câmera? Tá em que câmera? Aqui, vamos aqui, vai aqui. Eu já sei que ela já respirou fundo aqui, porque ela não gostou, porque eu já vou entrar num tema talvez um pouco... Mais polêmico. Mais polêmico, e não é a intenção. Mas só que eu gostaria de saber quando é que, de alguma forma... O que pode ser feito se isso acontece? Porque, tem alguém que está cuidando do seu pai, da sua mãe, que sofreu algum tipo de você falou o nome, de interdição. E se você percebe que essa pessoa está simplesmente cuidando do seu pai e da sua mãe, simplesmente por causa disso aqui, o que pode ser feito para que essa situação mude? Na verdade, hoje no Brasil, nós temos o Ministério Público que atua diretamente, de forma muito enfática, né, na assistência dos idosos. Então, o que as famílias podem fazer realmente é procurar o Ministério Público no Brasil e levar essa situação até eles. Eles são muito ativos e vejo resolutivos também, de forma bastante resolutiva nesses casos, onde se percebe a má-fé de um dos irmãos sobre o cuidado dos pais, que na verdade o interesse é puramente financeiro. Isso é uma prática bastante comum no Brasil hoje. Mas temos o suporte aí do Ministério Público sempre. Ai, que bom que eles não estão à deriva, digamos assim, e que não podem, por eles mesmos, eles não podem fazer mais nada. Mas... Não tem mais capacidade, né? Aham. Qual foi o momento dentro da sua trajetória, vendo tantas coisas boas que o teu trabalho traz, mas também vendo esse lado que nós acabamos de conversar agora aqui? Qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória que você, em algum momento, pensou, talvez, em desistir? Na verdade, o momento mais desafiador da minha trajetória na assistência de idosos foi logo no começo. O segundo idoso que eu assisti era um senhorzinho farmacêutico que tinha vindo à guerra, inclusive. Ele faleceu. E eu fui ao velório dele, que para mim foi uma situação muito marcante. E o sobrinho dele, que era médico, chegou para mim e disse: Micheline, tu precisa decidir o que tu vai fazer da tua vida, porque essa situação que tu tá vivendo hoje, dessa perda, vai ser uma constante na tua vida. E tu precisa resolver o que tu vai fazer, como tu vai lidar com essa situação. Ou então tu desiste, né? E foi dali que eu resolvi que eu iria fazer o meu melhor por cada idoso que passasse pela minha assistência. E assim eu ficaria com um sentimento de dever cumprido. Uhum. E foi isso que foi o divisor de águas para mim. Dali em diante eu lidei de forma tranquila com cada perda que eu tive, né? Uhum. Eu sei que eu fiz o melhor por cada idoso que está lá. Uhum. E nós ficamos com esse sentimento, assim, bom. Sim, de dever cumprido. De dever cumprido, realmente. Que bom. Se você pudesse mudar algo no sistema de cuidado dos idosos no Brasil, o que você mudaria? Eu acho que eu adotaria um sistema parecido com o da Alemanha. Que eu acho que o sistema da Alemanha... Ele proporciona que esse filho que está cuidando do pai ou da mãe em casa, ele tenha um suporte financeiro. Porque na nossa realidade do Brasil, um idoso não é autossustentável. Uhum. E muitas vezes a família precisa... Esse filho que é eleito o cuidador ou que assume o cuidado do pai e da mãe, ele precisa abrir mão da sua vida profissional. Uhum. Então, esse filho precisaria de um suporte financeiro, sim. Claro que isso poderia abrir brecha para mais questões, assim, duvidosas, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que ele precisaria de um suporte, porque nós temos no Brasil já uma gama de benefícios para idosos. Eu sei que no Rio Grande do Sul funciona muito bem, eu vejo que no centro do país já não é tão bom, mas os idosos recebem uma série de benefícios, sim,
Em termos de equipamentos, de produtos que eles precisam, por exemplo, um paciente que depende de sonda, ele recebe toda a dieta que custa aí em torno de R$ 2.000 mês. Ele recebe do governo, né? Então, isso já é super importante, assim. Mas eu acho que o familiar, que é o cuidador, precisaria de um suporte, sim. Falando sobre todos esses temas que nós falamos agora, eu queria saber exatamente o que a sua plataforma resolve dentro de toda essa problemática, dentro de toda essa necessidade do idoso. O meu trabalho digital, na verdade, ele pode conectar a família a cuidador, né? Pode te dar a facilidade de contratar cuidadores para casa do teu pai e da tua mãe. Pode resolver consultas médicas com especialistas em atendimento de idosos. Pode capacitar os teus cuidadores, pode te dar uma espécie de mentoria ou consultoria sobre o que tu deverias fazer com teu pai e tua mãe, diretamente comigo. Na verdade, eu posso fazer essa orientação, né? Tudo isso está englobado dentro do meu ecossistema que eu atuo hoje. E como é que os cursos e produtos complementam o ecossistema? Na verdade, hoje o meu ecossistema, eu entendo que, é como eu te disse antes, os cuidadores não estão preparados. Nós precisamos preparar as pessoas, né, para o cuidado. E eu tenho hoje eu posso oferecer cursos, eu posso oferecer produtos, né, consultas médicas, e dentro dessa consulta médica que nós oferecemos, ela tem um primeiro momento que, digamos, seja uma consulta de triagem, onde uma enfermeira vai entender a situação que está se passando na família e vai fazer toda a orientação de rotina de assistência com essa família. Depois, tu vai passar para consulta médica e em 15 dias tu já vai ter uma reconsulta. Porque um idoso não pode receber uma orientação medicamentosa e, por exemplo, esperar 2, 3 meses para uma reconsulta. Ele precisa de um retorno rápido. A gente precisa saber rapidamente se a medicação está fazendo efeito ou não, né? Para que seja evitado o máximo de estresse possível, considerando que a maioria tem casos de demência, por exemplo, que não tem como esperar, porque aí tu causa um estresse gigante para o cuidador que está em casa, né? Então, se tem casos de alucinação, de delírio, enfim, é necessário fazer uma intervenção mais rápida. Nós falamos anteriormente que as pessoas podem vão até a casa desse idoso, mas você também tem uma casa que você preparou com muito cuidado, tipo uma casa de idosos, onde as pessoas que não podem cuidar dos seus filhos, dos seus entes queridos em casa, mas elas podem, elas são levadas até esse lugar preparado por você, ou ainda não, ou é algo que vai ainda acontecer? O Solar é um residencial geriátrico, sim. Hoje nós temos aí em torno de 60 idosos internos. E como eu disse, o Solar é um projeto, é uma casa de vó que nasceu do coração e hoje é referência em assistência de idosos para todo o Rio Grande do Sul. E nós temos lá pessoas que são trazidas pelos filhos, que é a grande maioria. Quando acontece um evento que incapacita eles, né, como, por exemplo, um AVC, alguma coisa nesse sentido, ou um quadro mais avançado de alguma demência, mas também eu tenho idosos que escolhem ir para lá, que são idosas lúcidas, independentes, que escolhem estar lá na sua suíte ao invés de ter cuidadores em casa ou então morar com o filho, por exemplo. Né? Então, eles têm a sua vida independente lá no seu apartamento, na sua suíte, que eles montam, organizam como eles bem entendem, conforme a identidade deles, com as coisas deles, né? E tem a sua vida social preservada também. Vão à igreja, vão ao supermercado, vão à farmácia, como eles bem entendem. É bem interessante que você falou. Você falou sobre eles manterem
vínculo deles com outras pessoas, com a igreja, fazendo coisas. E aí uma das perguntas que não me deixa calar também é como você enxerga também o papel da fé dentro desse cuidado com a vida humana, com os idosos? Como é que você vê isso? É extremamente relevante, tá? Eu te diria que indispensável, tá? Hoje nós temos uma senhora que se chama Leda, é uma senhora que veio de uma cidade que fica a uns 150 quilômetros de Santa Cruz. Ela veio para o solar, ela levou a filha lá e disse, é aqui que eu vou morar. E ela se incumbiu de toda essa parte religiosa da casa. Né? Nós temos movimentos tanto da Igreja Católica quanto da Igreja Luterana, que são as duas principais igrejas da cidade, que fazem movimentos mensais dentro da casa. Mas a Leda assumiu esse papel diário de manter a fé viva, digamos assim, a espiritualidade viva dentro da casa. E isso faz um bem imenso, tanto para ela, que encontrou um propósito dentro do solar, quanto para todos os residentes. Então, é muito importante, sim. Que incrível, que linda a tua história. Nossa, é tanta coisa que eu quero perguntar ainda. Eu vou te contar mais uma questão que eu acho que é super importante, que hoje se fala muito em estilo de vida e prevenção de Alzheimer, tá? Um ponto que eu acho muito significativo é o nível de relacionamento que as pessoas criam num ambiente coletivo, tá? Porque muitas famílias mantêm o idoso em casa no cuidado domiciliar com um cuidador ou dois cuidadores, né? Que estão ali sentados na frente da TV, no celular, o dia todo, fazendo não sei bem o quê. E quando o idoso, a família nos delega o cuidado e traz para um ambiente coletivo, onde ele vai ter cuidadores que trabalham numa carga horária de 6 horas, saem aqueles cuidadores, entram outros com uma energia renovada, né? E encontram idosos lá dentro com as mesmas limitações, os mesmos assuntos, interagindo dia a dia, isso traz uma melhora muito significativa. Aí a família me pergunta, mas Micheline, o que houve? O que vocês fizeram, né, com a minha mãe? Eu não fiz nada. 50% da melhora eu atribuo ao relacionamento, à interação dentro da casa, novas amizades, né? Isso é muito importante. Então, eu acho que essa questão de boas relações, de boas amizades é um fator preventivo, inclusive, de Alzheimer, pode-se dizer, né? Hoje em dia a gente considera o Alzheimer uma doença do estilo de vida, né? E 40%, a gente pode reduzir em 40% a chance de ter Alzheimer mudando hábitos diários. Uau, que incrível! Você que está vendo aí esse programa, não esquece de dar o seu like, escrever aqui o que você está achando. Se tiver perguntas, escreve aqui também, que eu tenho certeza que a Micheline vai ter o prazer de estar ali respondendo cada pergunta sua. E não esquece de mandar isso para alguém na sua cidade, para alguém no Brasil inteiro, para que eles possam saber que existem sim lugares como a Solar que estão preparados para receber os seus entes, o seu ente querido, o seu pai, a sua mãe, ou até mesmo um irmão, alguém que precise de assistência. Você é um projeto, você falou que é um projeto, esse é um projeto seu, você já tem um aprendizado aí de 20 anos, uma trajetória, não é nem um aprendizado, uma trajetória de 20 anos. Qual foi o seu maior aprendizado dentro de todo esse tempo? Eu acredito, Fernanda, que o meu maior aprendizado tenha sido fazer com que os filhos entendam qual o filho que eles precisam ser em cada fase da vida dos pais. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter sensibilidade para entender que cada fase da vida dos nossos pais requer que nós sejamos diferentes e suprimos as necessidades que eles têm naquele momento. Eu acho que isso é muito importante, porque não adianta tu ficar pensando, eu sempre fiz tal coisa
com meu pai, com minha mãe, eu vou levar para passear, mas agora ele está com dificuldade de caminhar. Ah, não, mas eu quero levar, eu quero fazer, eu vou. Não, não dá mais. Tu precisa mudar, tu precisa te movimentar de acordo com o ritmo que teu pai e tua mãe têm hoje. E é por isso que eles gostam tanto, por exemplo, de estar dentro do solar. Eles não gostam de manter aquela rotina, porque eles sabem que todo mundo que está ali dentro está por eles e vai entender as necessidades deles, né? E vai, inclusive, ler os pensamentos deles, assim, né? Vai para a cama a hora que quiser, vai comer a hora que quiser, né? Ah, eu quero ir mais cedo para a cama, estou um pouco mais cansado. O cuidador vai levar ele, né? Então não vai ter atrito, não vai ter aquele barulho de crianças correndo, porque isso incomoda eles. Muitos usam um aparelho. Quem tem Alzheimer, por exemplo, já se irrita mais com isso, porque gera uma confusão, gera um desconforto maior, né? Então, essa é a rotina deles dentro da casa, assim. Que lindo, que lindo. Eu queria que você explicasse um pouco o nome solar. O solar veio de um nome porque a edificação, digamos assim, o nosso residencial está localizado na esquina mais linda da cidade. E era uma casa antiga de uma família muito tradicional da cidade, uma família de origem alemã, né? E essa casa foi mantida, a estrutura dela, e foi feito um aumento de 3 mil metros quadrados nos fundos dessa casa. E aí, essa casa sempre foi o sonho. Qualquer habitante da nossa cidade, ele vai dizer, sempre foi o sonho, sempre passei na frente dessa casa e sempre foi meu sonho entrar nessa casa, né? Então, ela é muito bem... todo mundo tem uma memória afetiva muito significativa com essa casa. E dali surgiu o nome de solar, assim, porque ela realmente é um solar, né? A gente manteve aquela estrutura bonita toda. E, enfim. Que legal, que legal. Eu quero aproveitar também para pedir para você falar para quem está nos assistindo aqui, principalmente, talvez quem vem da sua cidade, onde a solar é muito presente, se eles podem fazer visita às pessoas que ali estão, se existe algum tipo de ajuda, quem quiser ajudar, além das pessoas que ali trabalham. Então, assim, que você fizesse um convite, se isso é possível, não sei se é, mas se é possível, se você gostaria de abrir um convite para que as pessoas venham a conhecer, ou quem tem um familiar que está precisando e não tem certeza ainda se solar é o lugar onde ele quer deixar o seu ente querido, que ele venha até vocês e venham fazer uma visita e conhecer. Nós temos outras possibilidades, né? Então, claro, o solar fica em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade do Rio Grande do Sul, e essa é uma outra característica super importante. Santa Cruz é uma cidade bastante globalizada, né? Nós temos indústrias lá, são indústrias do tabaco que estão localizadas no mundo todo. Então, nós trabalhamos com uma realidade de famílias que são expatriadas. E essa é uma demanda que nós já atendemos há muito tempo. Nós cuidamos sozinhos de famílias, de idosos que estão sozinhos no Brasil, né? E nós temos uma parceria com o hospital da cidade. Então, nós conseguimos assistir um idoso na integralidade. Se houver uma necessidade de internação hospitalar ou uma cirurgia, nós conseguimos também assistir. Isso traz uma segurança muito grande para as famílias. Então, nós atendemos famílias de Porto Alegre, de todo o Rio Grande do Sul, na verdade, por conta dessa segurança de trabalho que nós oferecemos, né? E quem não tiver a intenção ou não conseguir levar um familiar até o solar para uma internação, pode também dispor de qualquer outro serviço que nós temos no ambiente digital, né? Nós podemos levar o solar até a casa do seu pai e da sua mãe e oferecer tudo o que nós fizemos dentro do solar no conforto da casa de vocês. Que incrível, que projeto maravilhoso. Nós estamos quase chegando ao final do nosso podcast. Já. Passa tão rápido, né? Eu tenho ainda mais umas 15 perguntas aqui para fazer. Mas uma coisa eu quero ainda perguntar. Como é que pode
você mora aqui na Suíça, tendo o seu trabalho muito forte no Brasil. Me conta, eu já sei, porque eu sei que você vive mais lá do que cá. Mas como é que você consegue gerir essas duas coisas? Na verdade, eu tenho uma equipe de extrema confiança lá no Brasil, né, Fernanda? São pessoas que caminham ao meu lado há muito tempo. Eu tenho a minha cultura, o meu propósito muito introjetado dentro da empresa, então todo mundo sabe exatamente o que eu quero. E é assim que os meus coordenadores trabalham lá. Isso facilita muito a minha vida. E ter um hospital de retaguarda também me dá uma segurança muito grande, né? Ele está à nossa disposição sempre que nós precisarmos, em caso de alguma intercorrência de saúde. Mas, basicamente, é minha equipe que me dá um suporte de retaguarda, assim. E aí eu consigo conciliar, meu filho já tem 16 anos, né? Já fica com o pai aqui na Suíça e eu consigo conciliar. Fico 2 meses no Brasil, volto aqui, fico 1 mês, 2, volto lá, enfim. Eu só não consigo abrir mão disso, porque eu entendo que é o meu propósito de vida. Eu preciso disso, né? Eu preciso desse trabalho. Eu não consegui transpor a minha vida profissional aqui na Suíça ou o tempo que eu morei na Alemanha. Eu não consegui buscar um outro tipo de trabalho, porque eu acho que isso tudo está muito enraizado em mim, assim, né? Então, eu aproveito o tempo que eu estou aqui para me capacitar, para conhecer empreendimentos aqui, tanto na Alemanha, quanto na Suíça ou na França. Busco cursos, busco congressos, busco feiras aqui e tento adaptar para a realidade do Brasil. Algumas coisas se conseguem, outras a legislação não permite, né? E uma coisa, mais uma pergunta antes de terminarmos. Você Sim. falou sobre a legislação. E eu anotei aqui dentro da nossa conversa, como é que você lida com essa parte jurídica, de legislação? Você tem um espaldo jurídico por trás de tudo aquilo que você faz? Preciso ter, né, Fernanda? Preciso ter, né? Então, assim, a gente trabalha hoje com uma retaguarda jurídica bem significativa, né? Mas de forma muito tranquila, porque o nosso trabalho já é muito conceituado, a gente já tem um trabalho desenvolvido há muito tempo, então os clientes que nos procuram são clientes que foram indicados por outras pessoas que já passaram por nós, né? E hoje eu já estou cuidando da 2ª geração de famílias. Eu cuidei do pai, cuidei da mãe, agora já estou cuidando de filhos. E isso é muito significativo para mim, né? Foi uma situação que aconteceu esse ano, que eu me dei conta, né, que nós já estamos aí na 2ª geração das mesmas famílias. Então, a gente não tem muita dificuldade, né? E mantemos uma linha reta, ética de trabalho, porque dentro desses conflitos das famílias que nos procuram, nós somos convidados a assumir lados, né? E nós precisamos sempre deixar claro que nós estamos lá pelo cuidado do idoso e o conflito familiar é resolvido em família, né? Não conosco. Então, nós temos que manter uma linha reta aí de ética. Que incrível, parabéns. De verdade, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. É inspirador saber que tem pessoas assim como você que realmente se preocupam com os nossos idosos. E isso me deixa muito feliz, com o coração quentinho, Sim, de saber que existem sim. pessoas que fazem isso. Nós temos um momento no nosso podcast que se chama Ping Pong. Sim. Onde eu falo uma frase e você responde como você quiser, aquilo que vem na sua mente. Tá bem. Então, vamos começar com uma palavra que define cuidado. Afeto. Uma lembrança inesquecível dos seus avós. A comida. Ai, que delícia. Da minha mãe também. Dá saudade. Dá saudade. O maior desafio de ser psicóloga e empreendedora ao mesmo tempo. Entender de números. Uma palavra que descreve o que é a família. A família é cuidado, né? O que mais te inspira no seu dia a dia?
O bem-estar de cada idoso que está comigo. Um sonho para o futuro solar? Poder ter todos os velhinhos do mundo lá dentro. Uma frase que você sempre repete para si mesma? Eu acho que a frase que eu te disse antes, assim, eu vou sempre fazer por cada idoso que passar por mim o que eu tenho de melhor. Eu vou oferecer o que eu tenho de melhor. Eu acho que é isso. Idoso é? Afeto também. Micheline, queria aproveitar nesse momento e deixar você completamente livre. Esse momento sempre foi seu, todo o podcast sempre foi um momento seu. Mas agora eu te convido a você chamar as pessoas que estão nos vendo nesse momento e falar com elas diretamente sobre o teu propósito, sobre uma mensagem, até mesmo talvez para os filhos que estão em casa passando muitas vezes por dificuldade com os seus pais, que precisam de um apoio. Esse momento é seu. A mensagem deve ser sua para quem está assistindo e você sabe muito bem com quem você quer falar. Então, eu te convido a mandar essa mensagem para essas pessoas. Eu acho que eu vou falar de uma coisa que nós não abordamos aqui, Fernanda, que são os meus grupos de WhatsApp. Eu tenho aí 6 grupos de WhatsApp. Nesses grupos eu já tenho mais de 10 mil pessoas que são filhos cuidadores de pais com Alzheimer, em especial, por todo o Brasil. E é por isso que eu sei da realidade. Eu tenho aí uma significativa amostra do que é o cuidado de um idoso com Alzheimer em todo o Brasil. E o que eu queria dizer é para essas famílias que têm lá um irmão no cuidado diário com o pai e a mãe, 7 dias por semana, 30 dias por mês, que estão lá full time na assistência, que esses irmãos olhem para esse irmão que está lá no cuidado com muito mais carinho, com muito mais atenção e compartilhem um pouco desse cuidado com esse irmão, porque o peso que ele carrega é bastante grande. E qualquer mão que tu puderes estender para esse teu irmão, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença imensa, tanto no cuidado do teu pai e da tua mãe, quanto na vida desse teu irmão. Muito obrigada, Micheline, muito obrigada por ter compartilhado conosco desse coração tão grande, desse projeto que você chamou à tona, que você atua, que você está na frente de tudo isso. Eu posso perceber o amor que você tem dentro desse projeto, a responsabilidade que você tem dentro disso. Então, assim, eu gostaria de verdade agradecer você por ter tomado o tempo de estar aqui junto conosco. E é muito mais, eu percebo que, para quem está nos assistindo, é muito mais... O cuidar é muito mais do que uma obrigação. É um ato de amor, é um ato de você dar para aquele que cuidou de você durante tanto tempo, em troca, né, o seu tempo para essas pessoas, e o quão importante você cuidar daquele que está ao seu lado. Então, se você tem alguém que você hoje, neste momento, talvez não tenha falado com essa pessoa nos últimos tempos, não tenha tomado a atenção necessária, eu te convido, depois desse podcast, a você dar mais atenção ao seu avô, à sua avó, à sua mãe, ao seu pai, a alguém que talvez esteja encamado, porque essas pessoas, como ela já falou anteriormente, elas ficam bem só pelo fato de ter outras pessoas perto delas, que estão cuidando delas. Então, talvez você tenha que tomar um pouquinho do seu tempo e cuidar daqueles que precisam, que estão ali na tua casa, que cuidou tanto de você. Então, esse é o meu chamado para você nesse podcast de hoje, que você continue, Micheline, tendo esse amor por essas pessoas e que muitas outras pessoas sejam impactadas por esse podcast e queiram fazer parte ou do seu grupo de WhatsApp ou fazer parte de uma das suas colaboradoras ou queira fazer um curso, porque você dá cursos também. Sim. Então, assim, terminando esse podcast, eu te convido a entrar nas redes sociais da Micheline e ver tudo aquilo que ela tem ali para você
que ou tem o pai idoso, ou quer trabalhar junto com ela, ou quer abranger mais... Ou quer abrir um residencial, inclusive, né? Olha, quer abrir um residencial, então Exato. Fique à vontade, entre em contato com a Micheline, que eu tenho certeza que ela vai te dar as respostas certeiras para a necessidade que você tem. Isso aí, estaremos sempre à disposição. E aproveitando para agradecer os nossos sponsores que estão sempre junto conosco. E, gente, nossos sponsores estão aumentando cada vez mais. E eu já tenho que ter uma listinha aqui na minha frente para poder agradecer esse podcast aos nossos sponsores, que é De Maria Giviler, Alessandra da PMU, Ticketflow, a plataforma que conecta você aos melhores eventos na Suíça, a Amorim Consult. Você precisa de uma estratégia? Ele vai poder te ajudar na estratégia, principalmente de vendas. Então, pode entrar em contato. Blondie, Coiffeur, crie sua própria voz com propósito. Real Estate Insland, Fabiana Plage, Thaís Sgarione. Todas essas pessoas, elas fazem com que isso aqui aconteça. E então, se você quer se tornar um dos nossos sponsores, entre em contato conosco. Nós vamos ter o prazer de te explicar como funciona. E quem sabe você pode ser um dele na próxima vez. Um abraço para você. Eu quero agradecer todos vocês que aqui estiveram até então. Não esqueçam de dar o seu like, de dizer o que você achou desse episódio e fazer as suas perguntas. Porque nós estamos aqui, sabe por quê? Onde ser real é muito bem-vindo. E nós trazemos pessoas reais para o nosso podcast. E eu espero que você tenha gostado desse episódio. Muitíssimo obrigada, de verdade. Foi um prazer imenso, Fernanda, te conhecer. E, inclusive, posso dizer para todo mundo também que fiquei muito emocionada logo no início do programa com toda a sensibilidade da Fernanda de ter captado com tanta rapidez, em poucas palavras que nós trocamos, né, a essência do meu trabalho. Fernanda, muito obrigada. De nada, é um prazer de verdade. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo Inovecast, onde ser real é muito bem-vindo. Chegou a hora.